Fala galerinha do sexto ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção das atividades da semana 4 do PET 4, do tema Grécia Antiga, do militarismo de Esparta, a formação da cultura ocidental, ok? Fica aí com a gente e espero que esse vídeo seja de bom proveito. Esse vídeo vai usar como fonte de conteúdo os vídeos aqui, as produções do canal Super História, tá certo? É um canal que semanalmente ele traz vídeos interativos, bastante divertidos, né, sobre os conteúdos do PET. Recomendo a todos vocês aí que façam, compartilhem, né, sigam esse canal aí, Super História, que é um canal excelente, que inclusive eu sigo e acompanho semanalmente, ok? Inicialmente o PET, ele vai trazer aqui esse texto, o militarismo espartano, a democracia ateniense e as mulheres na Grécia, tá bom? Vamos fazer a leitura desse texto aqui para a gente estar desenvolvendo as atividades. A história da Grécia é marcada pelas famosas batalhas de Esparta, com seu exército de bravos guerreiros, pelos intensos debates em praça pública, tão frequentes na sociedade ateniense, e estas duas sociedades gregas não poderiam estar mais opostas em sua estruturação política, social e cultural. Esparta foi fundada por invasores dóricos ao fim do período pré-homérico, fixando-se ao sul da região conhecida como Peloponeso. Já Atenas, localizada na região de Ática, era uma cidade-estado da época de Micenas, já realizando atividades comerciais no período anterior à chegada dórica. Os primórdios da sociedade espartana foram marcados pela imposição violenta dos invasores que ocuparam as terras e passaram a controlar todas as instituições políticas. Eles dominaram os antigos habitantes, transformando-os em servos, denominados ilotas, que por sua vez deveriam trabalhar nas terras dos esparciatas, descendentes dos dóricos e donos do poder, e entregar parte do seu próprio cultivo. Lembre-se, os ilotas, apesar de não serem totalmente livres, não eram escravizados. Em Atenas, até o século VI a.C., a sociedade era dominada por uma aristocracia rural, formada por grandes proprietários de terras, donos de vários escravizados e responsáveis pela aplicação das leis. Esparta era voltada essencialmente para o militarismo, e suas crianças do sexo masculino eram educadas desde os 7 anos de idade para serem guerreiros, passando por um treinamento doloroso de enfrentamento de dificuldades, como atividades físicas, dor, fome e frio. Julgavam necessário aprender a ler somente o necessário para exercer suas funções militares. Por outro lado, em Atenas, os considerados cidadãos atenienses eram incentivados à educação, escrita e política desde jovens. Ambas as sociedades permitiam a convivência de estrangeiros. No caso de Esparta, eram chamados de periecos, e em Atenas eram conhecidos como metecos. Nos dois casos, não gozavam de direitos políticos. Em Esparta, somente a elite dos esparciatas tinham direitos políticos e somente os membros das famílias mais importantes exerciam funções de comando. Essa estrutura social, onde uma parte pequena da sociedade exercia o poder, foi chamada de oligarquia, ou governo de poucos. Em Atenas, após tentativa de reformas políticas mais populares comandadas por seus dois líderes, Solon e Clístenes, ocorreu uma maior participação política de todos os considerados cidadãos atenienses. Essa estrutura ficou conhecida como democracia, ou governo do povo. Enquanto Esparta era governada por 2 reis, e sua sociedade era legislada por um conselho de nobres anciãos, chamados Gerúsia, Atenas, a partir de Solon, era legislada pela Eclésia, uma assembleia formada por todos os cidadãos. A participação social das mulheres também ocorreu de forma diferenciada nas duas sociedades. Enquanto em Atenas as mulheres não tinham convívio permanente com os homens da sociedade, vivendo inclusive em aposentos diferentes, sendo treinadas desde cedo para exercerem funções domésticas, em Esparta as mulheres eram incentivadas a participar dos debates políticos, dedicando-se às atividades físicas e sempre próximas aos homens. Ok? Agora o PET vai trazer as atividades. Mediante o que você aprendeu sobre as sociedades de Esparta e Atenas,
Preencha o quadro abaixo, informando a qual sociedade corresponde cada característica informada. Então, na questão 1, a gente vai ter esse quadro aqui, né, com essas informações, e a gente tem que fazer a associação dele, né, com as sociedades de Esparta e de Atenas. Essas características, né, sendo associadas às sociedades de Esparta ou de Atenas. Então vamos lá. Esparta ou Atenas. Sociedade militarizada. Qual dessas civilizações ela tinha um cunho social mais voltado para a prática militar? Esparta. Legislada pela gerúsia. O que é a gerúsia, gente? É aquela Assembleia dos Anciãos, né? Onde que a gente vai ver isso? Em Esparta. Controlada por uma aristocracia. Onde a gente vai ver isso, gente? Em Atenas. Sociedade oligárquica, ou seja, o governo de poucos. Onde a gente vai ver? Em Esparta. Adeptos da democracia, do governo do povo. Né? Onde a gente vai ver isso? Em Atenas. Legislada pela eclésia, né? Que é aquela assembleia onde todos os cidadãos participam, tomam as decisões, né? Decidem quais vão ser as leis. Onde vai acontecer isso? Em Atenas. Mulheres circulam livremente. Qualquer lugar, qualquer ambiente onde os homens frequentam, as mulheres também podem frequentar. A prática política, né? Também tem a opinião das mulheres, tem uma participação das mulheres. Onde a gente vai ver isso? Na sociedade espartana. Ok? E mulheres sem participação política, mulheres excluídas da prática política. Onde a gente vai ver isso? Em Atenas. Tá bom? Aqui vem a questão 2. Atualmente, a grande maioria dos países ocidentais vivem em regimes considerados democráticos e defendem a democracia como fator essencial para a vida pública de suas sociedades. Sabendo que esse conceito surgiu em Atenas no século VI a.C. e que nações como o Brasil são adeptas deste regime, escreva o que você entende como democracia na atualidade. Então, gente, essa questão é uma questão de resposta pessoal. É o que você entende, qual que é a sua opinião. Mas aqui 3 fatores vocês podem estar citando aqui, ó, dentro da sua resposta. Que primeiro é o governo plural, né? A pluralidade de ideias, pluralidade de partidos, de representações, de correntes de pensamento. Depois, a participação do povo, né? O povo como uma base da tomada de decisões dentro do poder. E o terceiro, a eleição de governantes, né? Onde os governantes eles não são detentores do poder por uma questão de hereditariedade, por uma questão de cultura, de ascensão, né? de escolha divina, por apoio de uma religião. Não, eles são detentores do poder devido à sua eleição, a escolha do povo, né? O voto do povo fundamental para a escolha de seus governantes. Vocês podem colocar esses 3 fatores aí que é sucesso na sua resposta, ok? Depois o PET ele vai trazer aqui esse texto, A Cultura Grega do Mundo Clássico para o Ocidente Atual. Vamos fazer a leitura dele aqui para a gente dar continuidade nas atividades. Cultura grega, do mundo clássico para o Ocidente Atual. Aspectos dos costumes sociais da civilização grega tornaram-se tão importantes para toda a sociedade ocidental que resistiram a séculos de transformações políticas e sociais e estão presentes até os dias atuais em grande parte dessas sociedades. Começando pela religião grega, comum em todas as cidades-estado, tais como Esparta, Atenas, Corinto e Olímpia. Apesar da autonomia política e econômica que cada uma dessas cidades-estado experimentava, os gregos de toda a Helade tinham crenças em vários deuses, configurando sua religião como uma religião politeísta, uma religião com crença em vários deuses. De acordo com a teoria religiosa, as divindades gregas residiam no topo do Monte Olimpo, de onde vigiavam e julgavam as ações dos seres humanos e, por vez ou outra, desciam à terra e interagiam com eles, especialmente nas cidades de sua proteção. Os deuses tinham feições humanas, falavam como humanos, manifestavam-se como humanos, incluindo alguns defeitos, retirando destes a característica de infalibilidade, comum em outras religiões, ou seja, na cultura grega, a religião deles não considerava seus deuses como deuses infalíveis, né? Como deuses que não possuíssem falhas, que não possuíssem defeitos, que não pudessem cometer erros.
Pelo contrário, os deuses eles tinham características humanas e poderiam, tanto quanto os humanos, cometer erros em suas decisões e em seus julgamentos. O que os diferenciava dos demais seres humanos, além do poder sobrenatural, uma vez que geralmente representavam manifestações da natureza, era a imortalidade. Como exemplo, os três principais deuses gregos eram Zeus, Poseidon e Hades, representando os domínios dos céus, oceanos e o mundo subterrâneo, respectivamente. Além deles, destacam-se Apolo, Afrodite, Ares e Hera, cada um manifestando um poder e protegendo uma cidade grega. De tempos em tempos, alguns desses deuses vinham ao mundo humano e relacionavam-se amorosamente com os seres humanos, gerando filhos considerados semideuses e tornando-se grandes heróis da mitologia grega, como Hércules, Perseu e Teseu. Os cultos aos deuses geravam grandes festividades em homenagem a essas divindades. A maior delas ocorria de 4 em 4 anos na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus. Nessa festividade, os representantes mais fortes de todas as cidades gregas, homens, disputavam competições de corrida, salto em distância, lançamento de objetos e lutas. A cada vencedor era dada uma coroa de louro, além da honra e do prestígio de estar participando de tal festividade. Essas festividades eram chamadas de Jogos Olímpicos. Os jogos eram tão importantes que as guerras eram pausadas para sua realização. Tamanha a importância desse tipo de disputa, de manifestação, de celebração, entre essas cidades, dessas festividades religiosas. As festas religiosas em homenagem a Dionísio, o deus do vinho, ainda no século VI a.C., traziam homens vestidos de sátiros, seres mitológicos, metade homem e metade bode, tocando flautas e representando atos por gestos e expressões. Estava criado o que chamamos hoje de teatro. Os gêneros traziam as narrativas dos heróis gregos, geralmente pautando o atrito humano com os deuses, munidos de dor e sofrimento, sendo esse gênero chamado de tragédia. E o outro gênero ridicularizava os vícios da população, ficando conhecidos como comédia. Os gregos ainda se destacaram na arquitetura e nas esculturas, criando estátuas e prédios sempre pautados na beleza do corpo humano. As intensas discussões políticas em praça pública, especialmente em Atenas, levaram os gregos a tentar formular teorias que explicassem a vida e o mundo. Surgia, assim, o que chamou-se de filosofia, ou amor à sabedoria. Dos filósofos mais importantes, destacamos Sócrates, de 470 a.C. a 399 a.C., que afirmava que o homem só vai compreender o mundo se admitir que não sabe de nada. Seu discípulo, Platão, de 427 a.C. a 347 a.C., acreditava que o sentido do mundo estava em compreender a evolução da alma. Aristóteles, de 384 a.C. a 322 a.C., discípulo de Platão, afirmava que só era possível conhecer o sentido das coisas através de determinações coerentes. Daí criava-se a lógica. Os gregos também têm contribuições significativas na matemática, na arquitetura, na história e na medicina. Esta última tem seu maior representante em Hipócrates, de 460 a.C. a 380 a.C., que determinava que toda a vida deveria ser salva, sem distinções de classe. E aqui vem a questão 3, gente, que diz o seguinte: o filósofo Sócrates, de 470 a.C. a 399 a.C., em suas pesquisas acerca do sentido da vida, questionando o que as pessoas entendiam como sabedoria, disse a seguinte frase: só sei que nada sei. Diante deste enunciado, responda. Letra A. O que Sócrates pretendia explicar ao proferir essa frase? O que vocês podem estar respondendo aí, gente? Que o homem só vai compreender o mundo se admitir que ele não sabe de nada. Ele deve assumir que não pode saber nada com absoluta certeza,
mas pode se sentir confiante acerca de certas coisas. Agora vem a questão B aqui, ó. Em sua opinião, o ser humano tem conhecimento suficiente para explicar o mundo em que vive? Explique. Olha, é uma pergunta que pede a sua opinião, então a resposta é pessoal, ok? Mas o que vocês podem estar respondendo aí? O que vocês podem estar usando como uma base de resposta? Sim, ciências humanas, como história, sociologia, filosofia, antropologia e as ciências naturais, dão boas explicações com base em conhecimentos que já adquirimos, tá bom? E a questão 4 aqui, galera. Qual o maior legado que as festividades religiosas a Zeus, que eram realizadas na cidade de Olímpia na antiguidade, deixaram para a sociedade moderna? Primeira questão, né? Qual o maior legado que as festividades de Olímpia, né, as festividades religiosas em homenagem a Zeus na antiguidade, qual o legado que essas festas aí deixaram para a sociedade moderna? As Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos. E aqui vem outra pergunta. Existem esportes nos jogos atuais que eram praticados na antiguidade? Ou seja, se os jogos que eram praticados na antiguidade, né, nas festividades a Zeus em Olímpia, eles ainda são praticados hoje? Os esportes que eram praticados antigamente são praticados ainda hoje? O que a gente pode responder? Que sim, né? Que alguns esportes, como corrida, como salto em distância, como lançamento de objetos em disco, né, e lutas, todas essas modalidades esportivas eram praticadas antigamente, né, na cidade de Olímpia, e são praticadas hoje ainda nas Olimpíadas. Mas que é importante ressaltar que, diferentemente das festividades que aconteciam em Olímpia na antiguidade, em homenagem a Zeus, as Olimpíadas hoje elas não têm mais esse fundamento, esse caráter religioso, tá certo? Mas ainda permanece o fundamento da disputa esportiva, ok? Turma, espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. Esse é o último vídeo do PET 4. Não sabemos ainda se vai ter um PET 5, mas se tiver, pode contar com a gente aqui que a gente vai estar fazendo a correção das atividades aqui e continuar acompanhando vocês aí durante esse processo das teleaulas, ok? Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço.